Agora sim. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 1. Hoje nós iniciamos a nossa revistinha. Quem trouxe? Quem não trouxe vai só acompanhar mesmo. Quem não pegou ainda a revistinha, eram minhas. Oi? Tá ótimo, meu irmão. Nós vamos iniciar o primeiro estudo. Vamos acompanhar até o final, cada parte. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, alguma colocação, algum acréscimo, fiquem à vontade. Tá? Nós vamos ler Mateus capítulo 1 e capítulo 2. Vamos ler de forma alternada. Mateus 1 e 2. São 2 capítulos, e aí a gente tem que prestar bastante atenção. A história narra o nascimento do Senhor Jesus Cristo e também uma primeira parte aí da sua história, né? Ainda criança, bebê. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 1 e 2, de forma alternada. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadok, Sadok a Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14, desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes facultado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. E quando ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho
o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como mulher, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles sobre precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir o rei, partiu, e eis que a estrela que viram no Oriente nos precedia, até que chegando, parou onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se e o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram as suas ofertas, ouro, incenso. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que te apanhe, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. O Egito também viu. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes ouvido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José do Egito e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Depois que ele tomou o menino e a sua mãe, regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia,
em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. E foi a uma cidade chamada Nazaré, para ver se cumprisse todo o decreto ele será chamado Nazaré. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós estamos aqui no teu dia, dia do Senhor, guardando este dia em cumprimento dos teus mandamentos e das tuas ordens. Te rogamos, Senhor, que tu nos abençoe, que o Senhor derrame graça sobre nossas mentes, que possamos compreender e aprender um pouco mais da tua palavra e que esse conteúdo aprendido e apreendido possa fazer diferença em nossa vida, principalmente na forma como nós olhamos, reconhecemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É em nome dele que nós te oramos. Amém. Aqueles que chegaram agora, nós vamos começar hoje o estudo da nossa revistinha, que tem por título O Messias Chegou. O texto que a gente leu foi Mateus, capítulo 1 e 2. Se vocês perceberem, aí na página, não tem o número da página, mas na lição número 1, bem aqui em cima, página 5? Aqui não tem. Ah, é porque, sim, é. Está na anterior e na depois, né? Página número 5, o nascimento do Messias. O textozinho que está aqui, irmãos, é o texto que a gente sempre vai ler, é o texto base do nosso estudo, tá bom? Então, vocês em casa aproveitem. Na semana que vem, aliás, essa semana, no sábado à noite, aí você vai lá na lição número 2, você vai ler, ó, a pregação de João Batista e tem o texto, Lucas capítulo 3, versículo de 1 a 20. Você já lê em casa se preparando para o domingo, tá bom? Meus irmãos, quando a gente fala sobre Jesus, normalmente nós pressupomos saber quase tudo dele. E que os outros também sabem. Se você perguntar para qualquer pessoa quem é Jesus, o que é que a pessoa vai responder? Conheço. É o Filho de Deus que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Por intermédio dele a gente vai para o céu. Tudo bem. Mas quando a gente para pensar o tanto de discussão teológica que aconteceu na história da igreja a respeito de Jesus, da sua pessoa, da sua divindade, de quem ele era, da sua obra, do seu ser, da sua natureza, quando a gente começa a ver a multidão de pensamentos que tem a respeito disso, a gente precisa parar um pouquinho, refletir, pensar se o que a gente conhece, sabe, crê a respeito do Senhor Jesus é de fato o que a Bíblia ensina. Nós precisamos conhecer o Senhor Jesus Cristo. Não há salvação por intermédio de outro. Eu quero que você imagine o seguinte: vocês que são casados, vocês veem uma foto do seu esposo, da sua esposa nas redes sociais, você logo identifica, não é? Isso aqui é meu esposo, é a minha esposa. Com exceção da Rebeca e da Rafaela, a gente consegue distinguir muito bem. Agora imagina que é uma foto de outra pessoa. Você olha e diz, não é meu esposo, não é minha esposa. Aí a pessoa que está do seu lado vai dizer, é sim. Vai dizer, não é, eu conheço minha esposa, eu sei quem é minha esposa. Eu sei o rosto dela, a silhueta dela, o perfil. Eu conheço a minha esposa ou meu esposo. Você casou com essa daqui? Não, não casei com essa, casei com outra. Você fez uma montagem, inteligência artificial, alguma coisa do tipo. Mas essa não é minha esposa. É outra pessoa. Da mesma forma, acontece com o Senhor Jesus. Todo mundo diz que crê no Senhor Jesus. Mas quando você vai pegar aqui, usando a ilustração, você vai pegar a foto, você vai olhar e vai dizer, não, esse aqui não é o Jesus da Bíblia. Esse aqui é outro Jesus. Esse Jesus é diferente. O Jesus da Bíblia é assim, assim, assim. Esse aqui é de outro jeito. Esse Jesus não é de Belém. Esse aqui nasceu na Arábia. Eita, então tá complicado. Mas eu creio em Jesus. Esse Jesus aqui, ele não é divino. Ele é um mero mortal, apenas homem. Eu creio em Jesus. Aí você vai olhar e vai dizer, não,
esse Jesus aí não é o Jesus verdadeiro. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: se nós não crermos em Cristo do jeito que a Escritura nos ensina que Cristo é, nós estaremos crendo em outro Cristo. É como se a gente pegasse a foto e dissesse: essa aqui é minha esposa, esse aqui é meu marido. Mas a foto não condiz. Tem alguma coisa de errado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Isso é muito sério, meus irmãos. Muito sério. Por quê? Porque Satanás é sutil. Ele sempre vai tentar nos enganar com respeito a Jesus. Não existe nada nesse mundo que Satanás tente enganar mais o povo de Deus do que com a identidade do Messias. Porque é tiro e queda. Se você não crê no Messias, como ele é, ele não vai ser para você o Salvador, não vai ser para você o Redentor, ele vai ser qualquer outra coisa, menos o Salvador. A pergunta é: vai haver salvação para quem crê em um Jesus que não é 100% Deus, 100% homem? Não. Vai haver salvação para quem crê em um Jesus que nasceu na Arábia? Não. Nós precisamos crer em Cristo exatamente do jeito que a Bíblia ensina. Ah, pastor, mas eu aprendi a minha vida inteira que Jesus era de outro jeito. Mude. Peça a Deus que lhe dê fé suficiente para acreditar naquilo que a Bíblia ensina, apesar de toda a sua experiência, de tudo que você aprendeu, de tudo que você foi ensinado. Porque se você não crê nesse Jesus da Escritura, você não será salvo. Não existe salvação por intermédio de nenhum outro. O texto que nós lemos, que é o texto base para o nosso estudo aqui, a primeira lição da nossa revistinha, é o texto que fala sobre o nascimento desse homem-Deus, de como ele veio ao mundo e de algumas coisas que aconteceram nesse período. Irmãos, eu vou lendo a revistinha, explicando algumas coisas. Se os irmãos quiserem acrescentar, perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Veja aí o ponto número 1, a genealogia de Cristo. Ele diz assim: para o leitor moderno, as genealogias são textos difíceis e sem muito propósito. No entanto, tudo que está escrito na Bíblia é útil para a nossa edificação. Portanto, devemos nos esforçar para estudar e tirar proveito das genealogias, pois elas também foram registradas para a nossa instrução. Talvez no momento em que a gente estivesse lendo aqui, Mateus capítulo 1, você se achou um pouco entediado. E quem vai dizer que não é entediante ler a genealogia? Fulano que gerou Beltrano, que gerou Fulano, que gerou Beltrano, que gerou Beltrano. É chato mesmo. Por que a gente tem que ter esses nomes aqui, essa sequência de quem nasceu, quem foi pai de quem? Porque isso, irmãos, nos leva a reconhecer, pelo menos aqui no intuito de Mateus, escrevendo o seu evangelho, reconhecer de onde vem o Messias. Veja que o primeiro versículo diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Há uma necessidade de que Jesus fosse, ou melhor, o Messias, que tem por nome Jesus, fosse da linhagem de Davi, da linhagem de Abraão, para que assim se cumprisse as profecias. Veja o que ele diz aí na parte número B. Ele diz assim, ó: o propósito do evangelho de Mateus é convencer os judeus de que Jesus é o Messias prometido. As profecias do Antigo Testamento afirmavam que o Messias seria descendente da mulher, Gênesis 3,15. Vamos abrir esses textos? Eu vou até me exercitar aqui. Diácono Erinaldo, acertei? Abre aí em Gênesis 3,15. Gênesis 22,18. Irmã Ecleine. Acertei? Pronto. Deuteronômio 18,15. Presbítero Hermes. Isaías 11, 1 e 2. Rebeca. 1 Crônicas 17,
11 e 12, Diácono Diego. Salmos 132, 11, Camila. Vejam, é necessário que o Messias viesse da linhagem de Davi e de Abraão. Isso é o que os textos bíblicos nos mostram. Se não fosse assim, ele poderia ter morrido em uma cruz, poderia ter pregado muito bem, ter feito até alguns milagres, ele não seria o Messias. A palavra de Deus não falha. E se Deus prometeu, se há profecias dizendo como ele viria, de onde ele viria, você acha que iria acontecer de outra forma? O objetivo de Mateus, Mateus escreve para os judeus. Tá? Há quem diga que o evangelho dele foi escrito em hebraico até. Ele escreve para convencer os judeus de que esse homem que nasceu ali, filho de José, filho de Maria, é precisamente o Messias prometido no Antigo Testamento. Vocês devem ter percebido aí na leitura que diversas vezes ele diz para que se cumprissem as profecias. E aí ele cita vários profetas, tanto profetas maiores quanto menores, mostrando a profecia se cumprindo em quem? Em Cristo. Um judeu vai abrir o livro de Mateus e vai dizer assim: eu não acredito que esse homem Jesus que nasceu é o Messias que a gente está esperando há milênios. Me prove, Mateus, que é ele. Aí Mateus vai dizer: olha, a profecia tal se cumpriu nele. Veja essa outra profecia, está se cumprindo nele. Essa aqui, ele cumpriu também. O que é que nos resta pensar? Se ele está cumprindo todas as profecias, é porque só pode ser ele. Vocês estão entendendo a lógica? Então vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 15. 3,15. Pode ir. Descendente da mulher. Gênesis 22, 18. Delas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Bom. Deuteronômio 18, 15. Quem foi que ficou com Deuteronômio? De onde é que ele vem? Do próprio povo de Israel. Isaías 11, do 1 ao 2. Sairá o prefeito, e das suas raízes repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e o falei, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Pronto. Do tronco de Jessé, pai de Davi. 1 Crônicas 17, 11 e 12. Foi o Diego? Ou a Rebeca? 1 Crônicas 17. Oi? Foi Isaías. Salmo 132, 11. Senhor jurou a Davi, ele nos abandonou, prevendo a tua carne, para ensinar tua boca. Veja, de Jessé, de Davi. Ele vem de onde? Da genealogia de Davi. É necessário que seja assim. Quando Mateus coloca a genealogia aqui, vindo de Abraão, passando por Davi, até chegar em Jesus, ele está dizendo o seguinte: esse homem que nasceu, ele é de uma linhagem real. Se você perceber, muitos dos que são citados aqui foram reis. Filho de fulano, filho de fulano, todos os reis, quase todos, né? De Judá, grande parte, que foram assumindo tronos. Depois do exílio, aí deu uma bagunçada. Né? Mas aí você chega em Jesus como quem diz assim: ele é rei. Sangue real está na veia dele, nas veias dele.
Ele não é só um homem comum. Se você puxar a ascendência, você vai ver de onde que ele é. Isso é coisa de filme, né? É uma pessoa pobre lá e que descobre que tem um parente lá longe, que é sangue do sangue dele, que tem muito dinheiro e aí morreu e vai herdar tudo. É mais ou menos essa história. Jesus é um pobrezinho, nasceu ali numa manjedoura, num local sem muitos cuidados. Quem é esse? É o filho de um carpinteiro? Não. Ele é de uma linhagem real. Ele cumpre as profecias. Tudo se encontra exatamente nele. O que significa que ele só pode ser, então, o Messias. Essa genealogia, como a revistinha vai nos dizer, revela primeiramente a humanidade do Senhor Jesus. Ele é homem tanto quanto todos os outros homens. Jesus não veio, como alguns vão dizer, em uma nave espacial alienígena que pousou na Terra e trouxe o Senhor Jesus para cá. Pasmem, tem gente que diz isso. Se assim fosse, ele não seria o Messias. Ele não poderia ser o nosso Salvador. Se você ainda acredita que Jesus veio numa nave alienígena, eu tenho que lhe dizer que você nem salvo é. Você pode conhecer a Escritura, fazer tudo que é para ser feito, crer em Cristo, mas o Cristo é outro. Não é o Salvador. É outro Cristo. É outra pessoa. E essa outra pessoa não salva ninguém. O único que pode nos salvar é o Cristo, como a Escritura mostra. Alguma dúvida quanto a isso? Vejam, ele diz o seguinte ainda. O registro de Mateus inicia-se apresentando-o como descendente de Abraão, um homem, e termina afirmando com todas as letras o seu nascimento de Maria. Jesus, portanto, tinha família humana e nasceu de mulher, como todos os demais. A humanidade de Cristo é uma verdade essencial do Evangelho. Aquele que nega essa verdade é, segundo a Escritura, o espírito do anticristo. Camila, que não leu. 2 João, capítulo 1, verso 7. E Rosenda, 1 João, capítulo 4, verso 2 e 3. 2 João 1, 7 e 1 João 4, 2 e 3. 1 João 4, 2 e 3. Pode ler. Isto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do anticristo, a respeito do qual tens ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Isso. 2 João 1, 7. Os enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo em carne. Assim, é o enganador do anticristo. Isso. O que é que João está combatendo aqui? O princípio de uma heresia chamada gnosticismo. Eles acreditavam que Cristo não era homem. Alguns vão dizer que ele era como um fantasma, se tentava pegar em Cristo, não ia conseguir, que ele não encarnou literalmente, ele não tinha carne e osso, era um negócio mais espiritual, visível, mas espiritual. Era mais ou menos isso que o gnosticismo pregava. Eu não vou entrar aqui nos meandros, tem muita coisa. E existia também uma outra heresia chamada ebionismo, que acreditava que Jesus, ele era homem, apenas homem, mas recebeu o Espírito Santo no momento do batismo, e quem morreu na cruz foi o Jesus homem. Você vê nessas duas heresias extremos opostos. Uma, Jesus não é Deus, outra, Jesus é só Espírito, ou só Deus, só parte divina. O que a Bíblia nos ensina é que esse Jesus, ele é tanto homem quanto Deus, e é necessário que assim fosse. Quando João diz, qualquer espírito que não confessa Jesus vindo em carne é espírito do anticristo, ele não está falando daquilo que muita gente aprende, né, com respeito ao anticristo, um homem que vai vir, vai fazer a paz no mundo durante
7 anos, ou 3 anos e meio, algo do tipo. Ele até diz, né, no texto que a Rosenda leu, ele presencialmente já está no mundo, naquele primeiro século. Por quê? Porque essa heresia já tinha se alastrado. Jesus não é homem, ele é apenas algo espiritual. É diferente do que a Bíblia ensina. Jesus necessariamente precisava ser homem. Foi ele quem morreu em uma cruz, não foi? Representando quem? Em um pacto com Deus, representando quem? A humanidade. Apenas um verdadeiro homem poderia morrer representando a raça humana. Quando João diz, se alguém prega esse Jesus, não vindo em carne, é espírito do anticristo. Anticristo é o quê? Anti-Jesus. É contra o Messias. E o Messias é o Deus homem. Vocês estão entendendo isso? Quando a gente fala em anticristo, a gente não está falando do próprio Satanás encarnado. A gente está falando de tudo aquilo que se coloca contra Cristo. De fato, isso é uma obra de Satanás, nos desviar de Cristo. Mas o que é que vem à nossa mente quando nós pensamos em se desviar de Cristo? A gente pensa o quê? Beber, fumar, se prostituir, não vir para a igreja, roubar, fazer o que é errado, né? Eu estou me desviando de Cristo. E nós não paramos para pensar que Satanás, ele é mais astuto. Ele vai lá na nossa mente. E ele muitas vezes lança seus dardos para que a nossa razão caída domine sobre a verdade da Escritura. Então nós dizemos o seguinte: eu não entendo como é que esse Cristo pode ao mesmo tempo ser homem e ser Deus. Isso para mim é irracional. Eu prefiro crer ou em uma coisa ou em outra. E aí eu me apego a uma ou a outra e eu faço daquilo o meu Jesus aos meus moldes da minha razão. Eu não creio como a Escritura diz. A despeito da minha razão, a Escritura diz outra coisa. Então o que ela diz é que é a verdade. Eu estou errado, seja a Escritura sempre correta. Quando eu dou vazão à minha razão para crer em um Cristo do jeito que eu entendo, eu sempre vou cair em heresia. Isso é o que os testemunhos de Jeová fazem. Eles não compreendem a união das duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. O que é que eles dizem? Ele não é Deus. Ele é um Deus com D minúsculo. Ele é um semideus. Ele é um filho de Deus. Mas ele não é o próprio Deus. Esse Jesus pode salvar alguém? De forma alguma. Não estão calados, estão entendendo direitinho? Pode falar. Sim. Perfeito. Uhum. Isso. Uhum. Isso. Exatamente. Perfeito. Exato. Veja, por que Mateus, ele, ao contrário de Lucas, em Lucas tem outra genealogia, eu não vou tratar dela agora, tá? A gente pode ver isso no futuro, é um pouco diferente da de Mateus, tem suas explicações, mas Lucas, ele vai até Adão. Mateus, ele vai até Abraão, e na verdade é o contrário, né? Começa com Abraão, termina com Cristo. Lucas é o contrário, começa com Cristo e vai até Adão. Mas há um porquê de Mateus fazer isso. Abraão
é o pai da fé, não é isso? É o pai Abraão, é o início de toda a caminhada dos hebreus. Então, aqueles que são de Israel têm Abraão como seu pai. Eu sou filho de Abraão. O que é que eles querem dizer com isso? Que eu sou da genealogia de Abraão. Se você pegar a minha ascendência, vai chegar lá em Abraão. Então, eu sou do povo de Deus, o povo para quem o Messias vem, o povo que vai ser salvo. Quando Mateus diz assim, ele é filho de Abraão, e Abraão gerou Isaac, aí ele vai até chegar em Jesus, e ele está dizendo o seguinte, Jesus é de uma linhagem pura, do povo de Abraão. Mas ele também leva o nosso pensamento à promessa de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é só os descendentes de Abraão. O que Mateus está nos dizendo aqui é o seguinte, abram os olhos, judeus, ele está escrevendo para judeus, tá? Abram os olhos para vocês entenderem uma coisa. Essa promessa do Messias que foi dada a vocês, foi dada a vocês, mas com cumprimento em todo o mundo. Porque alguém tem que receber a promessa. Vocês foram o povo que recebeu a promessa, mas o cumprimento é para o mundo. Em Abraão, aquele que recebe a promessa, todas as famílias da terra serão abençoadas. Isso inclui quem? Os gentios. E aí você vê o próprio Mateus tendo o cuidado de fazer algo que destoa daquela que era a praxe do povo judeu. Ele coloca o nome de mulher, ou de algumas mulheres, na genealogia. Isso não existe. O homem é o representante. Mas aí ele coloca aqui, ele coloca Tamar, que é uma história horrível. Se você ler Gênesis 38, posso estar enganado, depois vocês veem aí direitinho, irmãos. Gênesis 38, é isso mesmo, né? 39. Né? A história de Tamar, ela se deita com o seu próprio sogro, engravida dele, o engana, passa um tempo, depois ela mostra as provas de que foi ela. É um rebuliço feio. Você imagina aí esses meninos que nasceram. Né? O avô era o pai. É um negócio estranho. Né? A Bíblia tem umas histórias mirabolantes que às vezes a gente não conta para as crianças com medo, né? Essa história de Tamar é uma história vergonhosa, podre. Se fosse hoje, ia ser disciplinada e excluída da igreja. Ela e o sogro. Aí a gente tem também aqui a história de Raabe. Perdão, não a história, né? A citação de Raabe, no versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Irmãos, completamente desnecessário colocar o nome de Raabe aqui. Poderia ter só colocado Salmão gerou a Boaz, não é? Mas por que Mateus coloca o nome de Raabe? Raabe não era do povo de Deus. Ela era de onde? Jericó. E além de tudo, uma mulher com um passado horrível. Ela era uma prostituta. Mas nós temos em Raabe uma das profissões de fé mais belas de toda a Escritura. Eu posso estar enganado também em Josué capítulo 6. Depois vocês conferem direitinho, por ali. Raabe, ela olha para os espias, amedrontada, e ela diz, o Deus de vocês é Deus no céu e Deus na terra, não tem Deus igual a ele. A gente sabe o que o Deus de vocês fez com os outros deuses, os outros reis, por onde vocês passaram. Ela mostra em quem que ela crê, quem ela reconhece como sendo superior a tudo e todos. O Deus de Israel. E por causa desta fé, dessa profissão de fé, ela é acolhida no meio do povo de Deus, casa-se com um dos príncipes de Israel. Lembra que eu falei que essa genealogia é uma genealogia real, para mostrar que Cristo tem, como é que diz, sangue azul nas suas veias, né? Que ele é um rei, de fato, rei de Israel. Raabe está lá, uma mulher gentílica. A gente tem também aqui, qual é a outra mulher? Batseba. O nome dela não aparece,
Mas Mateus diz, Jessé, versículo 6, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Pois é, né, cara? Olha que coisa. Isso é muito interessante. Não se aplica aqui a lei do levirato, porque Davi não é irmão de Urias. Né? Mas é como se ele trouxesse descendência a Urias, que ele mesmo mandou matar. É quase uma lei do levirato. Aí vejam, envolve assassinato, envolve traição, envolve a mulher do outro, um filho que é como que um filho bastardo ou de pecado, porque não era a mulher dele, teve todo aquele rebuliço lá na história, e o que é que Mateus faz? Registra aqui, como quem diz o seguinte, a linhagem é real, mas ela também é cheia de sujeira, porque ninguém está limpo nisso tudo. Esse Messias veio justamente para mostrar que aqueles que dentro dessa linhagem do povo de Deus têm as piores sujeiras, os pecados mais podres, aqueles que nem são da linhagem, mas se agregaram, esses continuam ou podem ser feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A história de Ruth também, né? Ruth está aqui. Cadê, gente? Versículo 5. Boaz, este de Ruth gerou a Obed. Ruth, moabita, não era do povo de Deus. Né? Tá ligada a Abraão? Tá, por causa de Ló, né? Que era sobrinho de Abraão. Mas a gente fala da descendência de Abraão, não dos seus parentes. Tá? A linhagem é a descendência. Ruth não era da descendência, ela era um povo estranho, ela era de um povo gentil, que tinha outros deuses. Você deve se lembrar também que Noemi, ela chama Ruth e Orfa para conversar, ela diz assim, olha, vão para os deuses de vocês, voltem para adorar os deuses de vocês, eu estou voltando para Israel, vou adorar o meu Deus. Uma vai, a outra não. Né? Aí Ruth diz assim, olha, o teu Deus será o meu Deus. Para onde você for, eu vou, onde você repousar, repousarei eu. Não é isso que ela diz? O que é isso? Mais uma vez, uma belíssima profissão de fé na Escritura, partindo de uma mulher que não era do povo de Deus, é agregada ao povo de Deus e se torna parente na ascendência do próprio rei Davi. Ela era avó de Davi, né? Ruth, uma mulher gentílica. O que é que Mateus está mostrando? Em outras palavras, judeus, prestem atenção. Vocês compreendem a promessa a Abraão? O pai Abraão, não é? Que vocês tanto se orgulham de dizer que são filhos de Abraão? Lembrem-se que essa promessa é também para os gentios. Esse Jesus que veio dessa linhagem, ele salva não só vocês, ele salva o mundo inteiro. Vamos continuar aí na revistinha, irmãos? Senão a gente vai longe aqui, né? O ponto número 2, na página número 6. Ele diz assim, depois de registrar a genealogia de Jesus, Mateus narra de forma detalhada o seu nascimento. O processo de casamento nos tempos de Jesus se dividia basicamente em 3 partes. Primeiro, o compromisso, o desposório e as bodas. O compromisso era firmado pelos pais dos noivos, muitas vezes quando os mesmos ainda eram crianças. Então é aquilo que muita gente faz, né? O filho está prometido para o outro, acabou de nascer, viu ali que eram as famílias, deu certo, ó, vamos casar nossos filhos, vamos caminhar nisso daí. Uma vez crescidos, os noivos ingressavam num período de desposório, quando o pacto do casamento era feito na presença de testemunhas e a bênção de Deus era pronunciada sobre a união. Era mais ou menos como a gente tem o noivado. É tudo quase que confirmado ali na presença dos pais. O rapaz vai lá, pede a mão da moça em casamento ao pai, o pai abençoa,
dá o aval, a licença para isso acontecer. E quando noiva, o que é que a gente diz? Agora o negócio está caminhando bem, né? Não está só prometido, eles não são duas pessoas que não têm compromisso nenhum. Agora eles têm um compromisso firmado e estão caminhando para selar isso. E desse dia em diante, o noivo e a noiva passam a ser legalmente marido e mulher, embora fisicamente ainda estivessem separados, cada um vivendo na casa de seus pais. Cerca de um ano após o início do desposório, ou seja, vamos dizer aí, noivado, aconteciam as bodas, que era a festa de casamento, a partir de quando os noivos, já legalmente casados desde o desposório, passavam a viver sob o mesmo teto. Aqui seria o casamento de fato como nós temos hoje. Tá? José e Maria eram noivos quando ela ficou grávida, ou seja, eles tinham um compromisso, eles não mantinham relações, não tiveram relações. Maria era virgem e ela de repente apareceu grávida. E aí veio o grande espanto. É dito no texto que José descobre isso e ele pensa em deixar Maria, para que não fique uma situação muito vexatória, vergonhosa. E aí um anjo do Senhor aparece a José, no versículo 20, e diz assim: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. No versículo 19, diz que ele resolveu deixá-la secretamente. José ia simplesmente pegar o beco, desaparecer. Por quê? Olha, se a moça é virgem, se ela foi prometida a mim, a gente está caminhando já há algum tempo. De repente ela aparece grávida. Não fui eu. Quem foi? Ela não vai dizer quem foi. Vai ficar feio para mim. Então, melhor deixar ela para lá, a vergonha vai ser só dela. Né? Ela vai ser mãe solteira, e aí o problema é ela com a família dela, o pai dela, deixa para lá, vou embora. Um anjo aparece e diz: José, não é bem assim. Entenda que você está fazendo parte da história da redenção, como pai adotivo daquele que libertará o povo dos seus pecados. Coloque o nome desse menino de Emanuel, Deus conosco. Acolha essa família, porque é a sua. Vocês estão entendendo isso? José era pai adotivo de Jesus. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que fecundou o óvulo de Maria. Afinal de contas, ele viria da semente da mulher. Não foi o texto que a gente leu? Em Gênesis 3, da semente da mulher, descendência dela, o que implica dizer que ele tinha humanidade. Algumas pessoas imaginam que Jesus simplesmente foi colocado prontinho no ventre de Maria. Deus criou Jesus do nada e botou ali dentro um embrião já formado e ele cresceu ali. Não, ele tinha material genético de Maria. Era necessário que assim fosse, porque ele viria da semente de Maria. Essa é a mesma palavra, meus irmãos, que é usada para sêmen. É óvulo, tá? Espermatozoide, óvulo, fecundação. É exatamente a mesma palavra. E ele vem de onde? Da semente da mulher. Mas ele não vem da semente do homem. Há muita discussão do porquê que é assim. Algumas pessoas vão falar até da transmissão do pecado. Jesus não teve pecado e tal. Isso aí é outra discussão. Depois a gente pode entrar, senão a gente vai passar muito tempo aqui. Mas de uma forma ou de outra, ele tinha uma natureza humana e uma natureza divina. Ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Houve concepção. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Jesus não foi simplesmente colocado no ventre de Maria. Como é que a gente diz? Me lembra aí, meus irmãos. Faz a fecundação fora do útero. Inseminação, é isso mesmo, né? Inseminação artificial. Oi? In vitro. Tem isso aí também. Faz fora em laboratório, fecunda o óvulo tudo direitinho, vê qual é o que vai
vai vingar, né? E aí o que tiver pronto ali, coloca lá dentro do útero da mulher, torcendo para que ele também se agarre à parede do útero e cresça bem. Tem uma questão ética nisso daí, tá? Não vou entrar também aqui, mas não foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus. Tá? Não foi uma inseminação artificial em Maria. Jesus tem DNA humano. Ele necessariamente precisa ser homem, senão ele não pode nos representar. Ele é nossa carne, sangue nosso, cabelo, dente, dedos, órgãos. Ele assumiu uma natureza humana. Essa é a terminologia teológica. Ele não parece um ser humano. Ele se fez homem, assumindo a natureza como a nossa, debaixo de todas as mazelas humanas, com exceção, obviamente, do pecado, porque ele não pecou, não nasceu em pecado, sendo ele o próprio Deus, sobre o qual havia um pacto federativo. Ele representava a humanidade do mesmo jeito que Adão representou lá no Éden. Então ele veio para o mundo puro e sem pecado, e durante a sua vida inteira, obviamente, ele também não peca. Ele está representando a humanidade. Por que Adão representou a humanidade? Porque ele foi homem. Pode um animal representar o homem? Não. O que representa é um que é igual, da mesma raça, da mesma natureza. Por que era necessário que Cristo, o Messias, fosse homem? Para representar o ser humano, pagando pelo ser humano. A dívida só pode ser paga por um homem. Quando um homem pagar, então a dívida de todos terá sido paga. Quando ele pagar, obviamente, sem haver pecado e pagando de forma completa por todos, aí sim, em um pacto federativo, diante de Deus, representando toda a humanidade. Mas ele precisa ser homem. Por que ele precisa ser Deus? Porque senão ele estaria no inferno até hoje, pagando por nós. Mas ele é o próprio Deus. A dívida no inferno é o quê? Eterna. Quem é eterno? É ele. Ele paga no piscar de olhos. Ele não precisa passar a eternidade no inferno. Nós, seres humanos, precisaríamos. Vão precisar aqueles que não têm Cristo em seu coração, pagando por eles, tá? E aí já vem um antegosto aqui. Cristo não pagou por todos. Pagou pelos eleitos. Ele representa os eleitos, e não a genealogia de sangue, até porque ele também não teve descendência. Mas todos aqueles que creem nele são feitos filhos de Deus. Isso inclui judeus e gentios. Ele vem representando os eleitos do Senhor, não todo mundo que existe. Tá? Vamos continuar aqui. Onde foi que eu parei? José recebeu em sonho a visita de um anjo que, com duas afirmações, encorajou a receber Maria como esposa. Ele lhe disse: o bebê que estava no ventre de Maria havia sido gerado pelo Espírito Santo, e o que estava acontecendo era cumprimento da profecia do Senhor registrada pelo profeta Isaías. Então o anjo ordenou a José que desse ao menino o nome de Jesus. Conforme as instruções recebidas, José recebeu Maria com sua esposa e não manteve relações sexuais com ela até o nascimento do menino, a quem ele, em obediência à determinação do anjo, chamou de Jesus. Olha que interessante, irmãos. Jesus é o nome que a gente usa para destacar aquele que foi o filho de José, adotivo, filho de Maria, biológico, concebido pelo poder do Espírito Santo, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Só que o nome Jesus é o mesmo nome Josué. Mesmíssimo nome. Pensa como o pessoal chama Jesus, né? Yeshua, né? Vem de Joshua, né? Joshua. Josué é o mesmo. Devia ter um autor que eu gosto muito que ele diz assim: devia ter uns 30 Jesuses só na rua dele. Um nome muito comum. Muito comum. O Senhor é a salvação. Falar? Um nome muito comum. O Senhor é a salvação. O Senhor que salva. Ele libertará o seu povo dos seus pecados. É assim que ele deve ser conhecido. As promessas apontando para ele.
O autor ainda fala aqui na revistinha sobre a concepção vaginal, né? O nascimento virginal do Messias, o fato de Maria não ter tido nenhum tipo de relação sexual antes. Isso também para que se cumprisse as profecias, né, de que a virgem daria à luz a um filho. Isso porque a certeza seria plena de que ela engravidou, concebeu milagrosamente. Não foi de forma ordinária, não foi por parte de homem algum, porque quem cuida da condição do homem é o próprio Deus. Vocês se lembram lá do Éden? Quando o homem peca, a mulher, eles se sentem envergonhados, não é isso? E eles fazem o quê? Roupas, costuram folhas, se cobrem. O texto lá de Gênesis é bem claro. Deus faz roupa de peles para eles. Como quem diz assim, olha, não são vocês que vão desfazer a consequência do pecado de vocês. A ideia de roupas feitas de folhas e roupas feitas de pele. Aquilo que é obra do homem, tentando aplacar a consequência do pecado ali de forma visível e primeira, de forma seminal ainda, a vergonha por conta do pecado. É Deus quem diz, eu vou fazer aquilo que vai aplacar toda a consequência do pecado de vocês. Não são vocês. Quando Maria, virgem, ela concebe e dá à luz, é como se Deus estivesse dizendo assim, não é pelos meios ordinários que vocês conhecem, não é do jeito de vocês, quem faz tudo acontecer, para que de fato o pecado de vocês seja retirado, sou eu. É milagrosamente, é pelo meu poder, que uma virgem sem contato algum com o homem vai conceber, vai dar à luz. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, eu faço as roupas que cobrem vocês. E ali no Éden tem um paralelo muito bom com um animal sendo morto na frente deles, sendo esfolado, sua pele sendo retirada, e o próprio Deus medindo ali como o primeiro alfaiate, cobrindo Adão e Eva e dizendo, vem de mim, não das obras de vocês, não do jeito de vocês, não daquilo que vocês conhecem. Maria necessariamente precisava ser virgem para que as profecias se cumprissem e para que ficasse claro, principalmente para os judeus, que essa descendência, essa genealogia, ela teve um dedo de Deus. Para que agora esse menino que nasceu viesse diretamente de Deus, mais uma vez, repetido o que aconteceu lá no Éden. O cabeça federal, aquele que vai representar o povo e que falhou, agora novamente vem direto do próprio Deus, representando o povo, e esse não vai falhar. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Estão entendendo mesmo? É que vocês estão calados, ou estão entendendo tudo, ou não estão entendendo nada, né? Vamos prosseguir. Tenho 10 minutos ainda. É isso mesmo. O autor ainda diz o seguinte, ele fala sobre a obra de Cristo. Ele veio para salvar o seu povo e salvar dos pecados deles. É o que diz o verso 21 do capítulo 2, né? Não, ele colocou aqui o verso 21. Me perdi, irmãos. Enfim, ele veio salvar, a obra dele, um povo específico, o seu povo, e aqui nós entendemos, como a Ecleine bem colocou, o povo dele não é o povo de sangue, porque dentro desse próprio povo de sangue nós vemos pessoas de fora que adentraram nessa ascendência, nessa genealogia.
e mulheres também. Né? Cristo veio salvar, como eu disse, os eleitos. E salvar de quê? Do pecado. Tá? Ele não veio salvar da solidão, ele não veio salvar da depressão, ele não veio salvar da ansiedade, não veio salvar do medo, ele não veio salvar do desemprego. Se você vem para a igreja procurar um Jesus que vai salvar dessas coisas, eu acho que vai ser complicado para você, que você vai se decepcionar muito. Tá? Ele veio salvar o seu povo dos pecados deles. Essa é a missão do Senhor Jesus. Por que é importante nós acreditarmos em Cristo como a Escritura nos ensina? Porque muitos vêm para a igreja de forma errada, e nós temos aquela política da boa vizinhança, né, a boa educação, todo mundo vem para a igreja do povo de Deus. E não é assim. Muitos estão na igreja enganados, eles não creem em Cristo. Eles não conhecem o Senhor Jesus. Eu achei legal isso que ele colocou aqui, né? Veio salvar o povo dos seus pecados. Colocou como um tópico aqui, né? Especificamente dos pecados deles. Porque muitas pessoas procuram Cristo com desejos diferentes. Eu nunca casei. Vou para a igreja porque lá tem gente boa, Deus vai me dar um marido, vai me dar uma esposa, né? Que bom. Eu estou desempregado, isso é porque eu não estou buscando a Deus. Me falta dinheiro, eu vou buscar a Deus. Eu estou enfermo, estou doente. Né? Só Deus pode me curar. Estado terminal, eita, que coisa horrível. O médico já me deu X dias de vida, acabou para mim, eu tenho que buscar Deus. Aqui é só uma intervenção divina. Eu sinto dizer que talvez o pior aconteça em todas as situações. Cristo veio nos salvar dos nossos pecados. O que vier além disso é pura graça dele, que ele dispensa para quem ele quiser, e a gente chama de graça comum, que é sobre ímpios e sobre crentes. Agora, graça especial. O Filho de Deus, Deus, homem, encarnado, vivendo conosco, Deus conosco, morrendo em uma cruz, pagando pelo pecado daqueles que ele representa, isso é graça que só é dada àqueles que são eleitos. Estes não procuram nada mais no Senhor Jesus Cristo, senão tê-lo como seu rei, vindo de uma genealogia de reis, cumprindo todas as profecias. Só para finalizar, tenho 3 minutos, o autor aqui ele faz uma diferença com respeito à forma como nós reagimos ao Senhor Jesus. Ele fala sobre adoração, indiferença e oposição. Ele fala sobre os magos do Oriente que adoraram o Senhor Jesus. Aqui é importante a gente também tirar da mente aquela imagem do presépio, tá? Que às vezes é uma, para usar aqui quase a mesma palavra, né, trocadilho, é uma presepada. Aí tem Maria, José, Jesus, os animaizinhos, uma cabaninha coberta de palha e os pastores e os 3 reis magos. Não eram 3 nem eram reis, eram magos. Não sabemos quantos. Os presentes foram 3. Né? Não sabemos por que eram magos, por que eram do Oriente. Eu imagino que a Bíblia trata o Oriente sempre como sendo algo distante do Senhor. Quanto mais para o Oriente, a praia é para lá, né? Então é para lá. É para lá a praia. Então o Oriente é para lá. Isso. A igreja aqui está igual o templo, né? Com a porta para o Oriente. Quanto mais para o Oriente, mais distante de Deus. Quanto mais voltando do Oriente para o Ocidente, né? Entrando no Éden, entrando no templo. O templo ficava com a sua porta. Os querubins foram colocados ao Oriente do Éden, porque o pessoal ia para lá, ia voltar e entrar. Eles vêm do Oriente, eu imagino, como uma demonstração de que os povos distantes que não conhecem a Deus, mesmo esses, não se perderão quando a revelação chegar até eles. E eles chegam até o Senhor Jesus Cristo, o reconhecem como rei e o adoram. Pessoas que não tinham as promessas, não eram do povo de Deus, mais uma vez, vamos dizer assim, gentios, né? Eles adoram o Senhor. A indiferença que o autor trata aqui, mostrando os principais sacerdotes e escribas, que eram o próprio povo de Deus, de onde parte
a indiferença com respeito ao Messias. Eles não se preocupam com Cristo. Eles até respondem exatamente como era para responder, quem é ele, de onde ele vem, e eles são bem enfáticos, né? Deixa eu ver aqui qual foi o texto. Versículo 4 do capítulo 2. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Eles tinham a Bíblia afiada na boca, na ponta da língua, eles conheciam as Escrituras, conheciam as promessas, eram do povo de Deus, sacerdotes e escribas, mas eles não têm a menor preocupação com o Cristo que nasceu. O rei está indo até eles, ou melhor, os convoca e diz assim: o rei de vocês, o Messias, vem de onde? Eu tenho informações. Eles dizem: é assim, assim, assim. E a gente não acredita, não está nem aí. Indiferentes. E muitas vezes essa indiferença é exatamente do meio do povo de Deus. Você pode perceber, tá? Eu estou chegando agora, talvez eu não tenha percebido isso. Mas tem gente, e aqui não é um indireto, eu não conheço os irmãos, tá? Por favor. A Rosenda aqui diz que está há 40 anos na igreja, Rosenda. Mais de 40 anos. Aqui nessa, né? Mas tem gente que está décadas e décadas na igreja e parece indiferente a Cristo. Tá, por quê? Eu não estou falando da Rosenda não, tá? A Rosenda é crente. Tá, por quê? É tradição, os pais vinham, os avós vinham, os bisavós vinham, todo domingo está na igreja, mas não conhece Cristo, não se importa com Cristo. Se a pregação tiver Cristo, bom, se não tiver Cristo, bom também. Mas a igreja tem umas programações legais, tem uns negócios diferentes, né? O importante é a gente estar aqui, tal, mas e Cristo? Não faz diferença. Eu não levo ele, eu não carrego ele no meu coração. E muita gente nova que chega na igreja, cai de paraquedas, chega com sede de Cristo. Não é assim? Isso acontece em todo lugar, meus irmãos. Todo lugar. Infelizmente. Aqui são os próprios sacerdotes, os próprios escribas, conhecedores da palavra. Os escribas sabem a escritura de cor. Eles escreviam a escritura. Trabalhavam com isso. E eles estão absolutamente indiferentes à chegada do Messias. E a outra é a oposição. Ele traz aqui o caso de Herodes, que mandou matar todas as crianças, né? Ele ficou sabendo que os magos não voltaram para dizer onde é que o futuro rei dos judeus estaria. Ele tenta enganá-los para dizer que ele diz que quer adorar esse Messias, honrar esse rei, mas na verdade ele quer matar porque ele vai usurpar o trono de Herodes. Vai ser complicado isso. Então, quando ele sabe que os magos não voltaram, ele manda matar as crianças, né, de 2 anos para baixo, ali nas redondezas. E, infelizmente, o que a gente tem ali é uma chacina gigantesca. Cristo, Jesus, não está mais ali. Em sonho foi advertido, José foi advertido a ir para longe, para o Egito, e para que também se cumprissem as profecias, né? Mateus vai dizer: do Egito chamei meu filho. E Cristo é, então, poupado dessa matança. Mas aí você vê, uns adoram, outros não fazem qualquer questão e outros se opõem completamente. O que é que nós temos aqui? O mesmo que aconteceu com Paulo. Alguns dizem: queremos ouvir mais. Outros, disso aí a gente trata outro momento. Não foi exatamente assim? Não é? É isso que você vê até hoje em toda a história da igreja. Ou você se abraça com o Messias, ou você será contrário a ele. Quem não é por mim é contra mim, são as palavras de Cristo. Se Cristo não faz diferença para você, você é indiferente a ele, à vinda do Messias, à encarnação do Messias. E aqui eu não estou falando, irmãos, de celebrar o Natal no dia 25 de dezembro, não. Porque a gente se importa com o Messias, a vinda do Messias, aí deixa um dia no ano para celebrar a vinda do Messias, né? Eu não estou falando disso. Os outros 364 dias do ano, o Messias é completamente apagado. Não faz diferença. A gente não se importa com ele. Essa lição nos lembra o quanto nós precisamos crer em Cristo do jeito que ele é, do jeito que ele nos foi entregue. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, vindo de uma concepção virginal, Maria era virgem, cumprindo as profecias,
lermos o livro de Mateus, e aí vai uma dica, todo o livro de Mateus tem esse objetivo, mostrar o Cristo, Jesus, aquele Josué, um homem comum, gente da gente, como sendo o cumpridor de todas as profecias do Antigo Testamento com relação ao Messias. Para que a gente termine de ler Mateus e diga assim, não tem escapatória. Ou esse Jesus aqui é de fato o grande salvador do mundo, Deus encarnado, ou eu estou louco. Essa deve ser a nossa conclusão ao ler o livro de Mateus. Ou a gente vai adorar o Messias, ou a gente vai se fingir de doido. Vai querer matar todo mundo, vai ser indiferente a isso, e vai viver a nossa vida do jeito que a gente quiser viver. Mas se ele de fato for o Messias, e é, o rei, não só por uma genealogia, uma ascendência real, de sangue azul, mas sendo ele o próprio Deus e dono do universo, então necessariamente nós precisamos nos curvar e adorá-lo sem reservas. Alguma dúvida? 11 horas. É 11 mesmo, né? Eu passo a palavra para o Silas. Pode? E eu não vou vir aqui. É só o próximo domingo. Tá. Vamos ficar de pé, irmãos, então.